Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, cá estamos mais uma vez para podermos refletirmos sobre a Sua Palavra. Enviai-nos o Seu Espírito Santo, a fim de que possa nos santificar e pudermos compreendermos a Sua vontade nas nossas vidas. Meus caros irmãos em Cristo, hoje a Igreja celebra o Domingo da Santíssima Trindade. Hoje, nós, como a Igreja, glorificamos o nosso Deus. Meus caros amigos, meus caros irmãos, a nossa fé cristã é baseada em um único Deus. Único Deus manifestado em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Em Deus nós encontramos a perfeita unidade. Em Deus não existe a divisão. Por isso, meus caros irmãos, sigamos a Santíssima Trindade como modelo das nossas relações, nos nossos lares, no nosso setor de trabalho, na escola, na sociedade, no bairro e em todas as nossas relações. Sigamos este modelo da Santíssima Trindade. Três pessoas em um só Deus. Desde a criação do universo, a Santíssima Trindade esteve em ação. Ora vejamos. No livro de Gênesis, capítulo 1, 26, encontramos o uso do plural. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Façamos o homem à nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e como nossa semelhança. Esta passagem da Bíblia é a primeira que nos abre o entendimento sobre a Santíssima Trindade. No Evangelho de São João, de modo particular, no princípio do Evangelho, no início do Evangelho, que é a parte que é chamada de prólogo, São João 1, capítulo 1, versículo 1, lemos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada existe. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E Jesus Cristo disse: ninguém já viu Deus além do Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o deu a conhecer. João, capítulo 1, versículo 18. Na Anunciação à Virgem Maria, o anjo Gabriel disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer
será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Todas essas afirmações que encontramos na Sagrada Escritura dão-nos a entender que Deus é único. Deus é único e há 3 pessoas em Deus: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Por isso, Jesus Cristo, no fim da sua missão, disse: e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Isso dá-nos a entender que no dia do nosso batismo, em que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos o batismo no único Deus. Fomos batizados em nome de Deus. Tornamos-nos filhos legítimos de Deus. Meus caros irmãos, a unidade entre as 3 pessoas em um único Deus se manifesta de seguinte modo: Deus Pai enviou o seu Filho para redimir ou salvar o homem do pecado. E por sua vez, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando terminou a sua missão cá na terra, enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, a fim de que os discípulos tenham a força de anunciar o nome de Deus. Jesus Cristo, no fim da sua missão, prometeu-nos o Espírito Santo, a fim de que possa nos santificar. Jesus Cristo falou e revelou o nome de Deus. A unidade da Santíssima Trindade é visível quando se fala da verdade. Em todo momento que nós falamos sobre a verdade, devemos saber que é Deus que está a agir. Em todas as vezes em que a mentira se manifesta, é a obra de diabo, que Deus não mente. O Espírito Santo que inspira sempre dá-nos a verdade. Aqueles que dizem as mentiras devem saber que estão sendo inspirados pelo um espírito mau, demônio. Em Deus não existe contradição. Existe contradição entre Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. E, do mesmo modo, não existe contradição entre Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo continua a obra de Jesus Cristo, que consiste em dar a conhecer a palavra de Deus à humanidade. O Espírito Santo continua a agir através dos membros da Igreja, através de todos nós batizados, porque no dia do nosso batismo nós recebemos a força do Espírito Santo, e é através dessa força que nos move, que nos orienta no nosso viver dia a dia. Meus caros irmãos, depois de eu ter dado uma explicação sobre a Santíssima Trindade, agora explicar
as leituras de hoje. Na primeira leitura, tirada do livro de Provérbios, encontramos a sabedoria personificada. Se escutamos atentamente a primeira leitura, ouviremos que a sabedoria esteve no princípio da criação do mundo. E essa sabedoria que está personificada simboliza a Jesus Cristo. Porque a palavra sabedoria em hebreu significa dabar. Dabar é a palavra criadora que esteve no princípio da criação do mundo. E em grego, a palavra sabedoria é o logos. Logos que nós encontramos no Evangelho de São João, dizer que no princípio era verbo, e o verbo estava com o Pai. Portanto, a primeira leitura é totalmente a manifestação de Jesus Cristo desde o princípio do mundo. E o salmista dessa semana vai enaltecer a figura do homem. O homem foi criado de uma forma mais perfeita entre todos os seres vivos, porque ele foi criado à imagem de Deus. E o homem foi planificado. Você e eu, meu caro irmão, nós somos o fruto de planificação de Deus. Não somos frutos de má planificação. Fomos planificados por Deus e Deus tem o seu objetivo para cada um de nós. Por isso, devemos respeitar um dos nossos irmãos, porque ele é a imagem de Deus. Na segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, também encontramos a ideia da Santíssima Trindade. Nós fomos justificados pela fé em Deus e através do Espírito Santo. Sendo assim, a nossa esperança nunca vai nos decepcionar. Por simples razão, quem tem confiança em Deus nunca lhe faltará a força de dizer: Deus é o meu Criador. No Evangelho de hoje, Jesus nos promete que o Espírito Santo vai continuar a nos guiar para a verdade. E o que estamos a ver, meus caros irmãos? O Espírito Santo continua a guiar a sua igreja. Se não fosse a força do Espírito Santo, a igreja não teria mais de 2000 anos. A igreja passou momentos difíceis. Alguns poderosos homens queriam aniquilar, eliminar a igreja, mas não conseguiram, porque a igreja, Deus que nos criou, tem o objetivo e a missão de cada um de nós. Devemos colaborar com o nosso Deus. Deus te ama. Até a próxima. Que a Santíssima Trindade possa continuar a nos guiar em todos os momentos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Deus te ama. Até a próxima.